Olá, é uma honra mais uma vez entrar nesse talk da Bússola da Transformação Digital. A primeira edição da Bússola da Transformação Digital é uma iniciativa do Sistema FIEP, Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A Bússola da Transformação Digital, ela tem esse propósito de auxiliar as indústrias a se transformarem e transformar os seus negócios para o futuro, né? Então, assim, de um modo bem simples e de uma forma didática, eu gostaria de trazer aqui para você que está nos escutando agora. Então, quem participa da Bússola da Transformação Digital? Qualquer indústria no estado do Paraná, seja de micro, pequeno, médio ou grande porte, qualquer setor industrial e em qualquer região. Como funciona? Você entrando agora no site transformaçãodigital.org.br, claro, sem o cedilha e sem um acento, transformaçãodigital.org.br, no que você está vendo ali na nossa legenda, você vai clicar em participar no nosso site, vai preencher um cadastro muito, muito rápido, e aí vai ter acesso a 6 grandes dimensões da transformação digital. Quais são elas? Estratégia, gestão, produção e operação, cadeia de suprimentos e distribuição, pessoas e tecnologias facilitadoras. E, nesse exato momento, eu agradeço aí a presença do Rafael Rodrigues, gerente de inovação e melhoria da Schwarz, um grande parceiro aí do ecossistema de inovação do Paraná, que colabora muito, muito aí com vários insights, uma empresa extremamente inovadora, à frente do seu tempo e no setor, e que vai nos presentear, nos brindar com uma série de orientações relacionadas à produção e operação. Olá, Rafael, como vai, meu amigo? Tudo bem? Olá, Augusto. Estou muito bem e desde já aproveito a oportunidade para agradecer o convite e de estar aqui falando um pouco dos nossos cases e ajudando os demais parceiros do nosso ecossistema. Maravilha, meu amigo Rafael. Eu queria começar esse bate-papo, Rafael, até para a gente poder se situar em termos da empresa. Qual é a experiência da empresa em relação à transformação digital? E falar também um pouco, né, sobre essa jornada do Rafael Bispo, que tem colaborado de forma bem assintosa, bem efetiva com as ações de transformação digital na Schwarz. Perfeito. Bom, como vocês já viram aí, meu nome é Rafael, sou gerente de inovação, trabalho na área há mais de 10 anos, primeiramente com melhoria contínua, melhoria de processos, e agora bem focado em inovação. Eu entrei na Schwarz em 2018, então para todo mundo entender, a Schwarz é uma empresa super inovadora, inovação é um dos valores da Schwarz, ela está no mercado há mais de 27 anos. E o que eu costumo dizer é que não há uma empresa que esteja, né, há todo esse tempo no mercado, que tenha passado por várias crises nesses 27 anos, que tenha se sustentado sem a inovação. Porém, ela não tinha ainda uma área exclusiva de inovação. Então, em setembro de 2018, eu saí da Votorantim, entrei na Schwarz, justamente para a gente estabelecer a área de inovação. Então, nós queríamos criar processos e um roadmap, uma estratégia, justamente para amparar a estratégia macro da organização com inovação. Então, o nosso primeiro passo foi justamente desenhar os nossos objetivos em relação à transformação digital, e hoje nós estamos justamente agora em 2021, né, cumprindo o nosso plano, né? Nós iniciamos com alguns métodos, alguns processos que nós já vamos falar mais à frente. A Schwarz é uma indústria, é uma empresa familiar, então é super bacana a gente poder mostrar um pouco desses cases, porque eu acredito que às vezes há um misticismo em cima das empresas familiares, que elas não são inovadoras, ou que inovação é só para as grandes empresas. E na Schwarz a gente consegue mostrar alguns cases onde é fácil entender que inovação é para todo mundo. E eu acredito que a bússola, né, tem papel fundamental nisso,
porque quando você faz o seu diagnóstico, você já consegue avaliar aquilo que já está muito bom e aquilo que você precisa melhorar. Então, a Schwarz, ela segue muito essa cartilha, todas as metodologias e principalmente a cultura. Muito legal isso que você traz aí para a gente, Rafael, porque eu já tenho aí algumas lições muito interessantes. Primeiro ponto é o aspecto do objetivo, né? Onde você pretende chegar, porque de nada adianta ação, 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 eu vou inserir uma série de tecnologias, eu não sei o que é que eu penso em termos de futuro, onde eu quero alcançar, quais são os resultados, né? E outro ponto fundamental, alinhado ao objetivo, é o aspecto do plano, né? Ou seja, é fundamental que não fique apenas no discurso e na mente dos diretores todo o nível estratégico e o comprometimento, se não há essa formalização, né? Então, ponto muito interessante isso que você traz para a gente, né, sobre os objetivos, a questão do próprio plano e toda essa noção também fundamental que eu sempre converso com diversas empresas, por meio da bússola da transformação digital, nessas orientações que elas recebem dos diagnósticos, que é justamente isso que você trouxe para a gente. Há um grande mito, né, que a transformação digital só tem a ver com grandes empresas, né, multinacionais ou empresas de tecnologia, mas é possível, sim, trazer para a realidade de qualquer tipo de empresa, porte, em qualquer região. E aí, eu já falando que eu fiquei muito curioso sobre os cases de transformação digital da Schwarz, fala um pouco para a gente o que vocês têm feito em relação às ações e os projetos, né? Perfeito. Nós traçamos 2 horizontes, né, no nosso plano, no estabelecimento também de alguns processos. Um é o que eu chamo de ver e agir, aquilo que tinha que ser feito quanto antes. Então, nesse ponto, nós instituímos o nosso programa de ideias, que foi um processo para conseguir coletar todas as ideias dos profissionais, estabelecemos pitches para que os profissionais pudessem ter um momento com a diretoria para exibir essas ideias e justamente para a diretoria poder patrocinar algumas delas. Então, esse foi o primeiro ponto que nós criamos já assim que nós criamos a área. Por qual motivo? Quando a gente fala de transformação digital, é necessário você trabalhar muito o capital intelectual das pessoas. As pessoas têm muito para contribuir. Só que se você não tiver um processo estabelecido, algumas ideias podem se perder. Então, no primeiro ponto, nós estabelecemos esse programa de ideias, ele continua até hoje, e é um programa de ideias já com a pegada de inovação, por isso que a gente faz no formato de pitch, justamente para que os nossos profissionais possam se desenvolver também. Junto a esse programa de ideias, o segundo ponto que eu considero que é crucial foi a aplicação da cultura Lean também. Primeiro no administrativo e agora a gente está expandindo para a fábrica, ainda faltam algumas áreas no administrativo. Por qual motivo? Quando eu pego métodos de processo, cultura ágil, eu estou falando da mesma coisa que o Lean fala, que é o quê? Focar naquilo que agrega valor, fazer aquilo que é importante. Porque qual é o risco? Eu tenho tantas tecnologias emergentes que se eu primeiro não revisar o meu processo e garantir que aquilo que eu estou aportando tecnologia deve existir, pode ser que eu automatize o caos. E isso era o que a gente não queria, porque a maioria das empresas não tem recursos elevadíssimos para investir em tecnologia para não utilizá-las. Então, primeiro, a gente aplica as revisões de processo e, com base em cada revisão de processo, a gente olha os nossos pilares, seja da indústria 4.0 ou da transformação digital, e a gente avalia onde a gente pode aplicar alguma melhoria de processo. Por exemplo, aplicando Lean na área da engenharia, a gente avalia que hoje eles utilizam muito papel, por exemplo. Cabe uma digitalização. Então, vamos eliminar aquilo que não deve existir, para aquilo que precisa existir ainda, vamos digitalizar. Então, a gente trabalha justamente nessa forma, com esses 2 pilares. E para as tecnologias emergentes, nós começamos a fazer experimentações com algumas startups do nosso ecossistema, com convênios também junto à Universidade Federal, principalmente. Então, a gente avaliou quais tecnologias nós tínhamos uma
maior sintonia, uma maior familiaridade, que era a nossa maior dor naquele momento, e nós começamos a rodar alguns desses pilotos. E terceiro, a gente utiliza muito já na Schwarz como método, e eu super recomendo, squads para resolução de problemas. Então, quando eu tenho uma grande oportunidade ou quando eu tenho um grande problema, nós montamos um time multidisciplinar com foco na solução daquele problema. Que tipo de problema? Pode ser problema ou desafio. Nós já reduzimos tempo de cotação comercial utilizando métodos ágeis de 8 dias úteis para um número muito menor, né, 2,5. Nós já resolvemos problemas de investimento, onde nós teríamos que investir ou aportar um valor muito alto, e através dos squads a gente conseguiu diminuir esse investimento para a produtividade também, e principalmente, às vezes, para o ver e agir, que a gente comenta, para a produtividade. Então, eu preciso aumentar minha produtividade na fábrica, em determinada linha, em determinada máquina. A gente monta esse squad, utiliza algumas metodologias como o Scrum, aporta isso lá e começa a colher esses resultados. Nossa, sensacional, Rafael, sensacional. Traz, assim, vários insights interessantes para quem está nos escutando agora sobre essa questão da multidisciplinaridade, ou seja, você trabalhar o aspecto da cultura, né? Então, como um ponto fundamental para envolver todos dentro da organização, e aí, a partir daí, você formaliza isso por um programa de ideias e aí acaba envolvendo todos os colaboradores, não apenas o nível estratégico, né? Então, a estratégia ela não necessariamente vem de cima para baixo, mas num processo emergente acaba acontecendo essas ações e a obtenção dos resultados. E aí eu queria também, assim, já estimular um pouco você em relação a todos esses pontos sobre a questão com startups, né, que é algo extremamente interessante nos dias atuais, falar sobre a questão dos indicadores, sobre produção e operação, né? Então, que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre essas questões que envolvem manutenção, inspeção de máquinas, o processo de automatização, né? Como acontece, os processos ágeis que envolvem as questões também sobre produção, você já traz aí para a gente, questões de customização e o próprio aspecto muito importante quando a gente fala sobre produção e operação, que é o controle da qualidade. Como a transformação digital acaba sendo envolvida nesses aspectos de controle da qualidade, inspeção de máquinas e equipamentos, né? Acho que você falou muito bem a questão dos indicadores, né? Porque justamente os indicadores eles vão te dar uma visão muito bacana de onde você deve priorizar e atuar, porque os recursos são escassos. Uma das vantagens da Schwarz até, e ela sempre já trabalhou dessa forma, é uma empresa que tem bastante indicadores, que consegue visualizar esses indicadores, e a área de inovação, junto com a transformação digital, trabalha com parceria em que sentido? Eu avalio aqueles indicadores que muitas vezes não estão performando tão bem e eu consigo, através das metodologias ágeis ou dos squads, montar essa equipe multidisciplinar para melhorar determinado indicador. Então, para quem está nos assistindo e ainda não começou, nem tem os indicadores, esse é o primeiro passo. E o segundo ponto é você conseguir justamente resolver os problemas daquilo que os indicadores estão te mostrando. E para isso, os métodos ágeis, eles super suportam, eles dão realmente uma velocidade bem grande para isso. Em relação à parte de aportar tecnologia, nós trabalhamos muito no conceito de prototipação. Então, primeiro, eu vou avaliar, prototipar uma tecnologia. Então, se eu estou com uma startup, eu faço uma prova de conceito e avalio junto com o gestor se aquilo está dando certo ou não e continuo. Senão, a gente vai para a próxima, tá? Mas 2 protótipos que a gente conseguiu aplicar de tecnologias, principalmente da indústria 4.0, que super está nos ajudando, é a impressora 3D, a manufatura aditiva. Legal. Tá? Então, a gente trouxe esse pilar. Nós temos alguns profissionais que fazem mestrado em inovação na Federal, então um pouquinho de inovação aberta também super ajuda, porque são esses profissionais que conseguem também oxigenar a companhia, conseguem sustentar uma tecnologia como a impressora 3D.
divulgamos muito essa tecnologia e hoje nós temos aplicações diferenciadas. Para vocês terem ideia, quando a gente adquiriu justamente a nossa impressora, era para que a gente pudesse prototipar as nossas peças. Hoje nós já prototipamos ferramentas para fazer a automatização da fábrica. Nossa, que legal. Isso é lembrado por áreas administrativas. Então, a gente já conseguiu expandir isso, né? Alguns materiais, muitas vezes mais caros, que nós comprávamos para fazer medições, por exemplo, ou inspeções, a gente avaliou que, utilizando a impressora 3D, a gente conseguiria gerar economia e não perderia a qualidade. Então, isso já foi um grande avanço. Só que sempre a gente começa pela prototipação. O lema, não nosso só lá, mas eu acredito que é da inovação, você deve pensar muito grande, mas comece pequeno, para que você tenha certeza aonde você vai investir o seu dinheiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Para você ter ideia da sensorização das máquinas hoje, nós criamos uma ferramenta interna, tá? Utilizando os nossos recursos, Google Drive, onde ela aponta se a máquina está ligada ou desligada num painel. Ela não está sensorizada ainda, justamente porque a gente está testando esse protótipo, avaliando se realmente o número de horas de máquina parada vai diminuir, se aquele visual é o melhor. E assim que a gente tiver uns resultados mais efetivos, opa, ficou show, ficou legal, daí sim a gente vai aportar mais dinheiro para a sensorização, porque a gente trabalha com recursos escassos. Mas o conceito do protótipo, eu acredito que ele deve ser muito utilizado nas demais organizações. Testem primeiro. Entendi. E isso é muito legal, Rafael, ainda bem que você já teve acesso aí ao nosso diagnóstico da Bússola da Transformação Digital, foi uma das primeiras empresas a participar, e uma das recomendações que a gente traz justamente é o aspecto de você desenvolver provas de conceito, prototipar para que você faça diversos testes, né? O aspecto da impressora 3D é sensacional, porque olha o exemplo que você traz aí para a gente. Pô, começa com produção de peças, vai para ferramentas, e algo que era extremamente caro que vocês obtinham antes, agora mantém de um custo menor com a mesma qualidade. E outro ponto muito interessante é o aspecto que você fala sobre os indicadores, que tem aquela velha máxima da área da gestão e administração: o que não é medido não pode ser gerenciado, né? E é isso que a gente traz na Bússola da Transformação Digital, né? Você vai ter justamente essa direção, esse norte para onde você pretende chegar, né? Como você conseguir aumentar o seu faturamento, prospectar mais clientes num processo de formalização dessas ações de transformação digital. E aí, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, gostaria mais uma vez de agradecer você e te perguntar, Rafael, quais, na sua percepção, os principais desafios para as empresas implementarem ações de transformação digital? O que é que você vê nessa jornada, nessa caminhada sua e da própria empresa Schwarz? Quais seriam esses principais desafios, né? Eu acredito que o nosso desafio, né, e a gente vem atendendo ele, mas é a dica que eu dou para os demais, quando você olha os conceitos de inovação, transformação digital, é um mundo, né? Então você olha todos aqueles pilares e você fala, meu Deus, é muita coisa, como é que eu vou começar a fazer isso? E a bússola dá isso, e é o que a gente aplica na Schwarz, primeiro, tudo que eu vou realizar de ferramentas, de indicadores, de testes de novas tecnologias, tem que estar atrelada à estratégia do negócio, né? Entendi. A inovação, a transformação digital, ela não é o fim, ela é uma ferramenta para você atingir sua estratégia. Acho que esse é o primeiro desafio, você entender que a sua estratégia não tem que ser a transformação digital, mas sim utilizar ela como o atingimento da sua estratégia. Entendi. O segundo ponto é você priorizar. E para isso eu sugiro muito a bússola e matrizes, por exemplo, como esforço e impacto. Qual atividade ou qual tecnologia eu posso experimentar que vai exigir de mim no início um esforço menor, seja de tempo ou de dinheiro, e vai gerar um impacto maior.
Porque com base nisso eu vou conseguir mostrar alguns resultados através dos indicadores de inovação, e isso será o meu respaldo junto com a diretoria para que eu possa avançar em novas tecnologias, tá? Então, eleja, por exemplo, qual é a dor do seu negócio ou qual problema vocês precisam resolver, e com base na transformação digital, avalie qual pilar pode te ajudar. Pode ser que hoje, para a sua organização, a prioridade seja só cultura, pessoas. Pode ser que para outra seja o método, o processo. Então, eu acredito que cada organização possa ter as mesmas dores, mas são dores diferentes, digamos assim. Então, não há uma fórmula a ser aplicada, mas se você conseguir priorizar, a chance de você lograr êxito é bem maior. Porque qual é o desafio, voltando ao início da pergunta? Você não tem recurso para tudo. Você precisa escolher aonde você vai fazer o seu investimento. Não, nossa, muito legal, Rafael. Então, assim, para poder, mais uma vez, reforçar o convite para você que está nos escutando aí agora, nós estamos com o Rafael Rodrigues, gerente de inovação da Schwarnes, e convido a você a participar da Bússola da Transformação Digital. Você vai receber 6 diagnósticos gratuitos imediatos após o preenchimento aí das informações, entrando no site transformaçãodigital.org.br. Mais uma vez, Rafael, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é extremamente também escasso, a quantidade de atividades que você tem feito aí. E deixa aí o seu recado final para o nosso público. Agradecer a todos, e para você que acredita na transformação digital, veja o Bússola, né, a minha dica. Você precisa começar por algum método, por algum caminho. E eu vejo que o Bússola vai conseguir te nortear. Então, eu dou até uma dica para finalizar, né? Faça o Bússola, compartilhe com alguns gerentes ou com a sua diretoria e trace uma estratégia em cima disso. Agradeço imensamente a você, Augusto, e a FIEP pela oportunidade da gente mostrar nossos cases. É sempre uma honra a gente poder compartilhar e fomentar o nosso ecossistema aqui. Meu querido, um forte, grande abraço. Deus te abençoe. E você que está aí nos escutando, aguarde o próximo talk da Bússola da Transformação Digital. Grande abraço, Rafael. Abraço. Tchau, tchau.